Salve, salve galera do PanteraCast, começando mais uma análise de pós-jogo para vocês. Estou voltando aqui pro meu cenário costumeiro, né? Voltei de lua de mel, obrigado a todos pelas felicitações aí, pessoal que mandou. Voltei, né, para um jogo hoje, para falar para vocês do jogo hoje de Botafogo e Curitiba. O jogo acabou de acabar lá no estádio Santa Cruz, né, um horário atípico, 6 horas da tarde. Mas até que achei que teve um bom público, 1.800 pessoas presentes lá para ver um empate chato de Botafogo e Curitiba. Vamos falar um pouquinho desse jogo, vamos destrinchar a cabeça do Alanal e vamos falar primeiro sobre a escalação do Botafogo para o jogo de hoje. Com algumas mudanças, a gente teve o goleiro Vitor Souza, né, sendo mantido titular do time, o Jefferson, lateral do lado direito, Erickson, Rafael Melhorinho, os dois zagueiros, e na esquerda Gabriel Risso. Hoje no meio-campo a gente teve uma trinca formada com Gabriel Bispo, Sabit e Leandro Maciel. No ataque, Jonathan Cafu, Alexandre Jesus e Matheus Regis pelo lado esquerdo. Começando a falar um pouquinho do Botafogo, da formação tática, uma das mudanças, das únicas mudanças, né, a única mudança que a gente teve, na verdade, no time titular foi a entrada do Sabit, né, para a saída do Alejo. Com isso, o Botafogo muda novamente o seu esquema tático e muda algo que pessoalmente acho que vinha funcionando, tá? Quando ele, nos últimos jogos, quando ele recua o Maciel um pouco, né, o Maciel dá alguns passos atrás e ele deixa o Alejo um pouco mais à frente, um pouco mais solto. Achei que o Botafogo estava um pouco mais criativo. No jogo de hoje, ele colocou o Sabit de segundo volante e libera um pouco mais o Maciel para ter a responsabilidade da armação do time. E eu não acho que o Maciel nessa posição, responsável por armar o time, é onde ele rende melhor e é onde o Botafogo joga melhor. Eu entendo a busca do Alan por esse cara da frente do meio-campo, um pouco mais cerebral, um cara que vai conseguir distribuir, um cara que vai conseguir armar o time. O Maciel também tem um chute fora da área super perigoso. Porém, eu acho que o Alejo, mesmo jogando abaixo do que a gente se espera dele, faz essa função melhor do que o Maciel. E é verdade que o Alejo não vinha jogando tão bem, mas você ganha muito com o Maciel de 8. Né? Então eu acho que ele tem esse receio de jogar sem o Bispo, que jogou mal no último jogo, hoje achei que também que não foi tão bem, e deixar Sabit, Maciel e Alejo. Talvez ficaria um meio campo um pouco desguarnecido, com um pouco poder de marcação, tá? Então eu entendo as mudanças e eu entendo a busca do Alan por esse meio de campo ideal, tá? Eu acho que falta chegar um jogador no Botafogo, talvez chegue nessa janela, mas um cara para fazer essa função do meio campo mais à frente. Talvez jogar com Bispo, Maciel e mais um cara, tá? Que não seja o Alejo. Mas essa foi uma mudança do Botafogo que eu achei que fez com que a ofensividade do Botafogo não ficasse tão boa, tá? Os pontas do Botafogo no jogo de hoje, já entrando agora nos momentos do jogo no primeiro tempo, a gente teve os pontas do Botafogo muito tímidos, né? O Cafu e o Matheus Regis não estavam conseguindo conectar jogadas, o time do Curitiba ficava muito mais com a bola, mas também não levou tanto perigo, alguns chutes de fora da área, no primeiro tempo que o Vitor Souza teve que fazer boas defesas e algumas falhas individuais da nossa zaga, né? O Erickson no começo do jogo teve uma falha e depois o Melhorinho falhou algumas vezes. Isso deu ao Curitiba a possibilidade de chegar ao nosso gol, mas não que o Curitiba construiu pra caramba pra chegar. Eu acho que foram mais falhas individuais ali, principalmente do Melhorinho em alguns momentos, e que possibilitaram o Curitiba chegar ao nosso gol, mas também não foi com muito perigo, não. O Vitor Souza teve uma boa saída de bola no momento, depois teve 2 chutes fora da área, foi o que aconteceu. O Botafogo respondia pelos lados, insistiu muito pelo lado direito. O Jefferson e o Cafu tentaram várias vezes algumas combinações de jogadas, que claramente é uma orientação do Alanal para jogar mais por aquele setor, porém não funcionou. Um cruzamento só que o Jesus tentou escorar, não conseguiu conectar o passe, mas o Botafogo também não teve nenhuma chegada de perigo no primeiro tempo, ficou muito abaixo na criação ofensiva. No segundo tempo, a gente teve um jogo um pouco mais movimentado, né? O Curitiba teve uma grande chance de cabeça, que o Vitor Souza fez uma belíssima defesa. O Botafogo tentou chegar a alguns contra-ataques, teve uma bola do Robinho, uma falta perigosa, o Robinho entrou bem no segundo tempo, mas também teve um chute do Alexandre Jesus, 2 na verdade,
Duas bolas que o Jesus teve a oportunidade de fazer, uma entrada da grande área, que ele bateu por cima, a outra, uma boa roubada de bola do Maciel, estava atento na saída de bola, na fazer pressão, fez um belo passe para o Jesus, em que ele bateu e o goleiro defendeu. Então assim, o segundo tempo teve, né, foi um pouco mais movimentado para os dois lados, mas faltou assertividade para o Botafogo e para o Curitiba também. Até que no final do segundo tempo, os times já estavam, putz, se eu me arriscar demais posso tomar o gol, o Curitiba tá lá em cima brigando para subir, brigando para ser campeão, o Botafogo querendo somar pontos, o Botafogo não pode perder o jogo de maneira alguma. Então, os dois times meio que ficaram numa morosidade no final do segundo tempo, empate, um ponto para cada. Analisando especificamente esse empate, acho que o Botafogo precisa somar pontos. Coritiba é um time muito melhor que o nosso, tecnicamente, tem jogadores muito melhores. Então, assim, não é de todo ruim o empate. Me incomoda um pouco o Botafogo se acostumar com o empate dentro de casa, né? Mesmo que o adversário seja mais forte, esperava um pouco mais de gás, porém entendo também que às vezes você dá esse gás, o Milhorim estava muito cansado no final do jogo, estava errando demais, né, lá atrás. Então, às vezes o Botafogo estava com medo também de sair, tomar um contra-ataque, né? E aí ficava pior ainda o resultado. Mas para quem tomou 3-0 do fraquíssimo Atlético em casa, você empatar 0-0 com o Coritiba não é dos piores resultados. Tirando a atuação individual do Milhorim, principalmente alguns momentos do Erickson, principalmente no primeiro tempo, que depois eu acho que o Erickson se recupera muito bem nas coberturas e faz um bom jogo até, eu acho que o sistema defensivo do Botafogo está muito mais acertado com o Alan Lau. Eu acho que é claro que ele conseguiu mover algumas peças, mesmo jogando numa linha de 4, ele conseguiu dar muito mais solidez defensiva para o Botafogo do que tinha antes na linha de 5 com o Zanardi. A gente estava acostumado com o Zanardi a sofrer gol praticamente todo o jogo, tanto que nós somos a pior defesa da competição. Eu acho que contra um belo ataque, né, com o Yuri Castilho, com o Gustavo Coutinho, com o Josué, vários caras, né, importantes, você conseguir não sofrer gols foi um avanço para o Botafogo no jogo de hoje. Falando individualmente da atuação dos jogadores, o Vitor Souza fez um belo jogo, tá? O Vitor fez pelo menos 3 boas defesas, sendo que uma delas uma defesa muito difícil. Então, assim, um belo jogo do Vitor Souza, belo jogo mesmo. Parabéns ao Vitor Souza, o Botafogo precisa dele nessa Série B. Hoje a gente pode contar com o goleiro, porque o João Carlos vinha muito mal. Então, o Vitor se estabeleceu de novo como titular e hoje fez mais um belo jogo. Parabéns ao goleiro Vitor Souza. Lado direito, o Jefferson. No primeiro tempo deu uma irritada no Jefferson hoje, porque escorregou 2 vezes em 2 lances que não podia, deixou a bola escapar algumas vezes, parece que a bola estava queimando um pouquinho, escorregando. No segundo tempo, achei que foi ok, não comprometeu, também não subiu muito, tentou algumas conexões, é verdade, principalmente depois das substituições, mas também não contribuiu muito, um jogo bem na média do Jefferson, assim, bem na média e um primeiro tempo abaixo. Na defesa, o Erickson, conforme eu falei, acho que começou um pouco nervoso, errou uma bola que não podia, depois se recuperou no jogo e terminou o jogo muito bem, inclusive. O Rafael Milhorim, aí já mantém uma constância abaixo, já é de tempos que o Rafael Milhorim não consegue mostrar nível de jogador de Série B, tá? Isso não é pegação no pé do jogador, nem nada disso. A gente quer muito que o Rafael Milhorim melhore, o time do Botafogo tá melhorando com o Alan, só que ele especificamente não está acompanhando essa evolução, né? Então, assim, o Milhorim é um cara para compor elenco do Botafogo na Série B. Não é um cara para você ser titular 90 minutos, né, todos os jogos, como tem sido. Então, eu acho que ele está sendo, inclusive, até um pouco exposto, porque ele não tem a carga física necessária para jogar 90 minutos da Série B. Ele sofre demais nos minutos finais dos jogos, é sempre assim. E eu acho que precisa urgente chegar a zagueiros. O Matheus Costa está voltando finalmente do departamento médico depois de quase um ano parado, mas precisa de mais zagueiros porque o Botafogo tem a pior defesa do campeonato e não é à toa. No lado esquerdo tem um baita jogador, né? Tem um dos grandes jogadores nossos no ano, que é o Gabriel Risso, mais um grande jogo dele, tirou uma bola praticamente em cima da linha, numa desatenção ali da defesa do Botafogo, coberturas perfeitas, vai ao ataque, tem um bom cruzamento, sabe a hora de ir, sabe a hora de voltar. O Gabriel Risso, cara, é assim, impressionante. Numa posição que o futebol brasileiro hoje é carente, numa posição que na séries A e B tem poucos jogadores, a gente ter o Gabriel Risso é um alento pro torcedor do Botafogo. Esse cara joga
muita bola, além de ser, como a gente brincou essa semana, um homem de ferro, né, cara? O cara joga todos os jogos, 90 minutos, não sai. Impressionante. O Gabriel Rios, o Botafogo tinha que tentar de alguma forma já renovar esse contrato pro ano que vem, porque não vai achar lateral com essa qualidade. Defensivamente, então, nem se fala. No meio campo, o Gabriel Bispo, achei que foi um pouco abaixo, tá? Achei que o posicionamento dele, em alguns momentos, prejudicava os dois zagueiros, prejudicou o Melhorin também, um pouco atrasado nas jogadas, inclusive tomou um cartão amarelo porque chegou atrasado. Teve 2 chutes de fora da área, isso é louvável, tentou bater de fora da área, o que é importante, mas na marcação, na pegada dele do meio campo, achei que o Gabriel hoje não foi tão bem igual já foi em outros jogos, somente num jogo retrasado que ele foi muito bem. O Sabic hoje achei que fez um bom jogo do Sabic. O Beraldi até comentou comigo lá na cabine que quando o Sabic entra titular, ele tem a percepção que ele começa melhor. Então talvez seja uma questão de confiança também do Sabic que pese para ele, porque ele fez um bom jogo, vários desarmes importantes, muita força física, tem uma jogada que ele saiu arrancando, caras batendo uma mãozada nele, ele ficou em pé, conseguiu carregar a bola. Então assim, ótimo jogo do Sabic. Talvez se ele conseguir jogar na 5, né, mais na marcação, você podia pôr o Maciel de 8, pôr um outro cara ali, seria mais interessante para não tirar ele do time. O Maciel, conforme eu falei até no começo do vídeo, eu acho que quando ele vai jogar de armador como camisa 10 clássico, ele fica um pouco abaixo. Então assim, não gostei muito do jogo do Maciel. Acho que, como ele estava jogando antes, ele consegue render muito mais vindo de trás, vindo como elemento surpresa. Hoje armando o time, precisando dar esse passe, pifar os atacantes. Não gostei tanto do jogo do nosso irmão, mas tem muito crédito o Maciel, né? Muito do que a gente consegue fazer ofensivamente, a gente depende dele. Lado direito, Cafu, achei mais um jogo muito abaixo do Cafu. Nós estamos já em junho, o Cafu ainda não consegue desenvolver o futebol que a gente espera dele. Defensivamente o Cafu faz boas coberturas, ajuda, mas ofensivamente o Cafu hoje, mais uma partida para mim, muito abaixo. Não conseguiu fazer as dobradinhas ali com o Jefferson pro lado direito, não foi efetivo, não conseguiu dar uma assistência, um cruzamento, chegar na área. Não é incisivo o Cafu. Da mesma forma que o Matheus Regis também não é incisivo. Nossos dois pontas não conseguem ser agressivos no último terço do campo. O Matheus Regis não vai para cima, não consegue fazer um drible, não fez um chute perigoso, nada, absolutamente nada, não produz ofensivamente nada o Matheus Regis. E o Alexandre Jesus estava ligado no jogo, tentou fazer boas jogadas. Eu gostei das movimentações do Jesus, achei que foi muito bem no chute fora da área, quase fez um gol. Na sequência estava ligado no lance que o Marcel deu a bola nele. Teve 2 oportunidades hoje o Jesus para fazer. Às vezes ele precisa de um pouco mais, às vezes com 3, 4 oportunidades ele faz. Mas num jogo desse, o Jesus precisa saber que um jogo contra um time que tá brigando na parte de cima da tabela, contra um Coritiba, as 2 oportunidades que ele teve, ele por ser o nosso camisa 9, um dos artilheiros da competição, precisa guardar. Principalmente a segunda bola que o Marcel deu pra ele, precisava ter feito gol. Mas é um cara que também tem muito crédito, as movimentações no jogo dele foram muito boas, tá? Precisa acertar um pouquinho essas finalizações, porque um atacante do calibre dele precisa fazer, principalmente a segunda chance que teve. Robinho entrou bem no jogo, fez aquela fumaça que a gente sabe. Robinho precisa de mais confiança para poder começar a titular. Quando você olha o Matheus Regis jogando e você tem o Robinho no banco e ele não entra titular, alguma coisa está errada. Porque o Robinho tem muito mais refino técnico e muito mais para nos dar do que o Matheus Regis. Então não sei se é forma física, se ele consegue fazer recomposição, voltar para marcar, coisa que o Matheus Regis ajuda, né, voltando. Mas o Robinho precisa estar com a forma física em dia para poder ser titular do time. Porque ele tem muito mais refino, muito mais recurso do que o Matheus Regis. O Rony entrou também, não conseguiu fazer muita coisa. Quem mais que entrou agora? O Alejo entrou também hoje, no segundo tempo, não conseguiu fazer muita coisa também. De resto, acho que o Botafogo foi um pouco medroso, mas também um pouco cauteloso. Conseguiu ganhar um ponto contra o Coritiba, dentro de casa. E agora vai até a Curuzu enfrentar o Paysandu, se eu não me engano, o próximo jogo na sexta-feira que vem, sexta-feira 13, inclusive, com transmissão do PanteraCast. E aí, fora de casa, contra o Paysandu, é o nosso campeonato. Nós vamos ter que vencer lá. Valeu? Tamo junto. Até semana que vem. Tem live, provavelmente terça-feira. Um abraço.